Paz do Senhor, igreja. Tá fraco para a quantidade de pessoas. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra, toda glória sejam dadas a Deus. É como eu costumo dizer, é sempre um privilégio, né, estar falando da palavra, falando de Jesus, né, aquele que nos deu a vida, aquele que nos salvou, se entregou na cruz por amor a mim e a você. Também eu quero agradecer a oportunidade, né, aos nossos pastores que têm confiado, né, poder ceder a oportunidade de estar falando da palavra aqui nesta casa, a qual faço parte. Abra suas Bíblias em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Aleluia. Como o pastor falou, minha mãe está aí presente. Hoje eu estou diante das duas mulheres mais importantes da minha vida, que é a minha esposa e a minha mãe. Glória a Deus. Vamos estar lendo do versículo 1 até o 4. E depois que vocês se assentar, eu peço que vocês continuem com a Bíblia aberta, porque vamos estar discorrendo o texto, ok? Vamos lá. E estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vamos repetir todos em voz alta, versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: para que o Filho de Deus... Aleluia, glória a Deus. Pai, eu sei que o pastor já orou pela minha vida, mas eu quero, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, apresentar cada ouvinte aqui nessa noite. Meu Deus, assim como o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração, que o Senhor venha ministrar também, meu Pai, aos ouvidos, aos corações, Senhor, meu Deus, porque eu estou aqui, meu Pai, como um semeador, meu Pai. E o semeador, meu Pai, ele não escolhe a terra, Senhor, meu Pai. Ah, meu Deus, a palavra entra no coração, Senhor, meu Deus, e faz aquilo que Ele apraz, Senhor. Ah, meu Deus, o semeador dormindo e não sabendo a hora e o dia, meu Senhor da glória, o próprio fruto, a própria terra gera, meu Pai, produz o fruto necessário, Senhor. E eu creio, meu Pai, que aqui, meu Pai, estão terras férteis, que vão produzir 100 por 1, Senhor, meu Pai. Ah, meu Deus, que vão alimentar outras pessoas, Senhor, meu Deus, através da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, que toda expectativa humana caia por terra em nome de Jesus, e só o Senhor seja exaltado e glorificado mais uma vez nesta casa. E assim, meu Deus, eu te agradeço, meu Deus, pelo privilégio de pregar a Tua palavra. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o povo judeu, eles viviam mergulhados em um estado de incredulidade naqueles dias. E mesmo estando em sua própria terra, eles estavam cativos pelo Império Romano. E também pagavam taxas abusivas aos publicanos. E eram guiados por líderes religiosos que estavam mais preocupados com a sua aparência, com a sua posição e as tradições orais, e mais julgavam e condenavam do que demonstravam uma íntima compaixão, o amor que a Bíblia aponta, que a própria lei aponta. Só que ainda havia uma esperança. O Messias, o enviado, o escolhido de Deus, ungido. E só que na expectativa humana daquele povo, eles achavam que o Messias seria como Davi, um guerreiro, que empunharia uma espada e livraria eles
daquela opressão política. Só que poucas pessoas puderam compreender que Jesus não somente veio para libertar de uma opressão, tirar o jugo humano, mas também trazer uma revelação ainda maior. Ou seja, ele não veio somente vencer a morte, mas o plano superior de Jesus é vencer a morte e também apresentar-se como a ressurreição e a vida. E é dentro desse cenário que o capítulo de João se encontra. Só que Jesus, tendo esses embates com os líderes religiosos da época, inicialmente aqueles homens tentaram prender Jesus. Só que enquanto o ministério de Jesus ia crescendo, enquanto Jesus ia pregando a palavra de arrependimento, enquanto Jesus ia libertando cativos, curando cegos, aquelas pessoas iam tendo um reboliço, muitos passaram a crer, outros endureceram o seu coração. E aí Jesus, no capítulo 9, diante de um homem que estava cego de nascença, os seus discípulos perguntam: mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais? É porque naquele período havia uma tradição, uma cultura entre os judeus que quem está sofrendo, quem está padecendo alguma enfermidade é porque pecou. E então, como não lembrar de Deuteronômio 28, esse que está diante de ti a bênção e a maldição, ou também o pecado que era passado de pai para filho. Então os discípulos estão perguntando a Jesus, porque Jesus, ele tem o poder para esclarecer as dúvidas. Então eles perguntam a Jesus e Jesus diz: nem ele e nem o seu pai pecou. É porque, gente, Deus, ele não desperdiça nada. As pessoas estão achando que passar por sofrimento, passar por luta, passar por dificuldade é porque alguém cometeu um pecado. Infelizmente, até nos dias de hoje, nós nos deparamos com a situação. Se o irmão está sofrendo, se o irmão está padecendo alguma questão, alguém já está dizendo: está assim porque pecou, está assim porque não está obedecendo a palavra de Deus. Só que, como eu disse, Deus não desperdiça nada. Jesus, ao dizer isso, Jesus, ele vai ali trazer uma revelação poderosa para aqueles homens. Porque Jesus pega a lama ali, unta, o barro, faz uma lama e passa no olho daquele homem, restaura a sua visão, quando ele diz: vai lá no tanque de Siloé, ou seja, enviado, e ele vai ali, se lava e volta enxergando. Então as pessoas começam a questionar: mas não era aquele cego de nascença? Então os fariseus também chegam ali, vendo aquela situação, começam a perguntar: o que é que está acontecendo? Quem foi que fez isso? Ele disse: foi Jesus. Mas o questionamento era tão grande porque diziam: será que é aquele mesmo que era o cego de nascença que ficava aqui mendigando? Chama os seus pais. Os seus pais chegam ali e eles perguntam: seu filho realmente era cego de nascença? Ele diz: olha, meu filho era cego de nascença, mas ele tem idade suficiente para responder por ele. Porque eles não podiam dizer que Jesus era o Messias, porque senão eles seriam expulsos da sinagoga, seriam expulsos daquele lugar, porque os líderes religiosos não queriam que as pessoas viessem a crer em Jesus como Messias. Parecia que eles estavam remando contra a maré. Só que Jesus, ele sai dali daquele ambiente e depois volta e se apresenta para aquele homem novamente, dizendo: crês tu no Filho de Deus? Aquele homem que era cego fisicamente pergunta: Senhor, quem é ele para que eu creia? Ou seja, aquele homem não era só cego fisicamente, ele também era cego espiritualmente. Só que Jesus, ele não cura somente a cegueira física, também ele cura a espiritual. E aí, aquele homem diz: quem é esse para que eu creia? Jesus: você já está escutando, sou eu quem vos falo. Ele então se prostra diante de Jesus e diz: eu creio, Senhor. É porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, Jesus tira algumas coisas que precisam ser tiradas das nossas vidas, para que a gente venha a crer que só Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, os fariseus estão ali e Jesus diz: olha, eu vim para julgar, para que aqueles que são cegos venham a enxergar e o que enxergam se tornem cegos. Então os fariseus olham assim e diz: será que nós somos cegos? Jesus diz: olha, se vocês não enxergassem, não teria problema algum.
mas já que vocês enxergam, o pecado continua. Então, dali, diante daquelas questões, aqueles homens se enfureciam cada vez mais. Jesus traz a revelação que ele é o bom pastor, que ele é a porta. Porque o evangelho de João, diferentemente dos outros evangelhos sinóticos que têm a mesma visão, a saber, Mateus, Marcos e Lucas, que dizem que Jesus era o que Jesus fez, o que Jesus disse e o que Jesus fez, o evangelho de João, ele apresenta quem Jesus é, tanto a sua divindade como a sua plena humanidade. Então, aqueles homens tramam contra Jesus. Só que eles chegam até Jesus porque eles queriam pegar uma falha de Jesus. Eles dizem: é tu mesmo Cristo? Jesus diz: vocês não creem em mim porque vocês não são as minhas ovelhas. Se vocês fossem as minhas ovelhas, vocês acreditariam, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Porque o evangelho é sobre ouvir e praticar. Ou seja, quando eu ouço a palavra de Deus, eu o conheço. Se eu conheço, eu creio. E se eu creio, eu pratico a palavra que ele está me dizendo. E aí, aqueles homens revoltados, Jesus sai daquele lugar e vai para Pérea, ou seja, além do Jordão. E é diante dessa questão que, na aldeia de Betânia, uma família está ali, desesperada. E uma família que Jesus, ele amava, porque ele se reunia direto na casa deles. E aí, sabendo que Lázaro estava enfermo, Marta e Maria enviam um mensageiro até Jesus, dizendo: mestre, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E você vai entender porque eu estou dizendo sobre essa questão, e trouxe também o capítulo 9. É porque essa mensagem está interligada, irmãos. Porque Jesus também falou sobre isso para aquele cego de nascença, que a glória de Deus ia se manifestar por meio daquela doença. Só que um homem cego de nascença, onde todo mundo estava achando que era o pecado dele, o pecado dos pais, agora Jesus permite que Lázaro, a quem ele amava, também padecesse de uma enfermidade. Porque Deus, ele não se move segundo a nossa necessidade. Deus, ele se move segundo o seu propósito. E o propósito de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Só que ela nos permite chorar. Só que muitas das vezes ela nos permite sofrer. Mas eu vou dizer novamente, Deus não desperdiça nada. E aí, aquele homem volta para dar a notícia. Jesus olha para os seus amigos, seus discípulos, e fala: vamos voltar para a Judéia. Aí olha, entre eles ali há um reboliço, os discípulos perguntam, fala assim: mestre, até há pouco tempo estavam tentando te apedrejar, como é que o senhor quer voltar para lá? É tipo assim, o que está acontecendo? O senhor está meio azulado, em outras palavras, porque diante de tantas questões, a gente está vendo que vai ser apedrejado. Eles estavam querendo, você vai voltar para lá. Eu só estou falando assim para vocês entenderem o que... É porque assim, a gente questiona muito. Nós discípulos perguntamos muita coisa. Não é defeito perguntar, mas é porque eles estão perguntando, porque eles estão querendo entender. Mas Jesus, que tem o poder de vencer a morte, ele não estava preocupado com o que iria acontecer. Não estava preocupado. Jesus diz assim: olha, há 12 horas no dia, e quem anda de dia, quem anda na luz, não tropeça. Só quem anda de noite, na escuridão, tropeça. Ele está fazendo aqui uma metáfora, um paralelo entre a luz e as trevas, sabe por quê? Porque Jesus estava dizendo o curto período que ele tinha no seu ministério. E enquanto ele estava na luz, enquanto era dia, ele era a luz. Ele falou isso no capítulo 9. Eu sou a luz. Então, passaram-se 2 dias Jesus ali. E aí, Jesus olha para os seus discípulos e diz: nosso amigo Lázaro está dormindo e vamos lá para acordá-lo. E aí os discípulos dizem: mestre, mas se ele está dormindo, está tudo certo, ele está salvo. Quem dorme uma hora vai acordar.
É porque os discípulos não estão conseguindo compreender o que Jesus está falando. Sabe por quê? Porque nós discípulos, não estou falando daquele período só, nós discípulos temos dificuldade de entender a simplicidade que Deus está falando. Deus está falando de uma forma e nós estamos querendo colocar outras coisas diante. E aí Jesus olha e diz assim, olha, Lázaro está morto. E aqui é muito forte isso aqui, porque ele diz no versículo 15, você pode acompanhar, ele vai dizer, e eu me alegro, ou me folgo, mas a tradução atual é, eu me alegro por não estar lá, porque quando eu for, vocês venham a crer. Então mostra que não somente a multidão estava passando por um período de incredulidade, não somente os fariseus passavam por um período de incredulidade, mas até mesmo os discípulos estavam passando por um período de incredulidade, e Jesus estava ali para tirar todas as dúvidas, para esclarecer todas as coisas. Jesus está dizendo, eu me alegro, mas como assim? Lázaro não era amigo de Jesus? Não era aquele que ele amava? E ele está dizendo, eu me alegro, sabe por quê? Porque Deus está usando uma situação de um amigo que está enfermo, que está morto, ele já declarou que ele estava morto, para fazer com que outros amigos viessem a crer. Olha que coisa complexa, olha que coisa que mexe com o nosso entendimento, com a nossa compreensão, com a nossa limitação humana. E aí, Tomé, que todo mundo duvida, todo mundo diz que não, é aquele que duvida, todo mundo não dá crédito a Tomé. Tomé diz assim, vamos lá e vamos morrer com o mestre. Eu não sei se quando chegasse lá, ele dizer, não, senhor, eu até disse que eu ia morrer com o senhor, mas não. Porque eles ainda não tinham passado pelo processo de conversão verdadeiramente. E a Bíblia também vai dizer, ferirei o pastor e as suas ovelhas se dispersarão, né? Mas a atitude dele naquela hora com os condiscípulos era dizer, vamos lá e vamos morrer com o mestre. Acabou, vamos lá. E aí eles vão. E quando está chegando próximo da aldeia, Marta, sabendo que Jesus estava chegando, ela larga tudo, deixa Maria lá e sai correndo. E aí diz, Senhor, mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele há de fazer. E o interessante é que, quando o mensageiro sai para ir até Jesus, nesse lugar que ele estava, que Jesus estava, além do Jordão, era aproximadamente um dia de viagem. Então, eu entendo que, quando aquele mensageiro sai até Jesus, enquanto ele está a caminho, Lázaro morre. Porque ele chega até Jesus, traz a notícia, Jesus fica mais 2 dias lá. Quando Jesus sai dali e volta para Betânia, é 1 dia, ou seja, 4 dias. Quando Jesus chega, Lázaro já está morto. Só que o interessante é que, quando o mensageiro vai, Lázaro está enfermo. Jesus diz, essa doença não é para a morte. Aquele homem volta para trazer a notícia, e se depara já com a situação de Lázaro morto. E eu posso imaginar aquelas pessoas, cadê Jesus? E o mensageiro sem entender nada. Como assim, o que é que está acontecendo? Lázaro morreu? Mas Jesus não disse que a doença não era para a morte, não resultaria em morte, mas era para a glória de Deus. Diante de um cenário em que a família está desesperançada, o coração deslacerado, todo mundo sofrendo, todo mundo desesperado. Aí a incredulidade vai aumentando, diante da dificuldade. Aí eu posso imaginar as pessoas chegando para Marta, para Maria, dizendo, mas não era Jesus que vocês hospedavam aqui na casa de vocês? Não era, Marta, aquele que vocês não somente recebeu a Jesus, mas todos os seus discípulos? Que você estava atarefada, fazendo muitas coisas, e que você, Maria, estava adorando? As pessoas começam a questionar. As pessoas começam a dizer, mas não é crente, está passando por luta? Os de fora. Não é crente? E a família está desse jeito, o casamento está destruído, está passando por tantas coisas. E aí Marta, quando corre até Jesus, ela chega e traz essa declaração, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Precisamos entender que Maria, Marta, toma a decisão certa, de mandar a mensagem para Jesus. No momento de dor, ela procura a pessoa que pode
trazer o refrigério, trazer a restauração, trazer a cura. Só que Jesus, ele não se move segundo as nossas necessidades. Ele não vai chegar no momento que a gente quer. Ele vai chegar no momento que ele precisa chegar. Porque se Jesus chega naquele momento, se Jesus chega na hora da enfermidade, seria só uma cura. E cura ele já fez a outrora. Jesus chega e espera mais um tempo para acontecer um milagre. Ele espera mais um pouquinho, porque o milagre vai potencializar quem é Jesus diante daquelas pessoas. Jesus espera mais um pouquinho, porque ele sabe o tempo certo de trabalhar. Ele não trabalha com o relógio humano. Ele não trabalha com as nossas necessidades. Jesus trabalha na hora que ele quer, porque ele é Deus. Ele é o eu grande eu sou. Jesus olha para Marta e diz assim: seu irmão há de ressuscitar. E eu me deparo com tantas questões quando eu assisto algumas pregações, não falando mal de ninguém, tá? Mas as pessoas descredibilizam tanto Marta. Colocam Marta tanto com a questão do serviço, que está atarefada e tal, mas todos nós temos um pouco de Marta, temos um pouco de Maria. Só que a questão aqui é que Marta não só é aquela que serve, mas é aquela também que tem um conhecimento. Por quê? Porque quando Marta está tendo um diálogo com Jesus, que Jesus diz assim, ó, seu irmão há de ressuscitar. Ela usa também teologia. E teologia não é errado não, tá? Teologia é o estudo sobre Deus. Então, Jesus fala assim, seu irmão há de ressuscitar. Ela disse, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Olha ela usando escatologia aqui. Meu irmão vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Aí Jesus olha para ela e diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê e vive não morrerá. Você crê? Ela disse, eu creio, Jesus. Eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus, aquele que há de vir. Olha a declaração poderosa de Marta aqui, irmãos. Aqui é a declaração de quem tem fé. Aqui é a declaração de quem conhece a Jesus, que estava pegada à promessa. E aí, quando ela fala que crê, ela sai daquele ambiente e vai chamar Maria. E aí as pessoas que estavam ali, achando que Maria ia para o sepulcro chorar, sai também correndo atrás dela. E Maria já se chega lançando diante dos pés de Jesus. E ela usa a mesma expressão. Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. São as mesmas expressões, só que posicionamentos diferentes. Eu também não posso dizer que uma está mais certa do que a outra. Mas sabe o que é que acontece? É porque Marta vai atrás de Jesus buscando uma resposta. E Jesus, para quem está buscando resposta, quem vem com pergunta, ele traz respostas. Só que Maria, ao se prostrar diante de Jesus, ao chorar diante dos pés de Jesus, e toda vez que Maria se apresenta para Jesus, ela está diante dos pés de Jesus, adorando. É porque Jesus tem discernimento para entender. Tem pessoas que virão até a mim e eu vou trazer respostas. Mas tem pessoas que virão até a mim e eu vou trazer consolo. Glória a Deus. Então, Jesus, ao ver Maria chorando, ao ver aquelas pessoas chorando, Jesus pergunta onde está o sepulcro, porque ele agora traz uma indignação ao seu coração. Jesus fica, aflito com aquela questão e Jesus chora. Sabe por quê? Porque para Marta, Jesus traz a revelação da sua divindade, mas para Maria, ele traz a revelação da sua plena humanidade. Porque Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então, quando traz essa revelação, porque antigamente as pessoas tinham dificuldade de reconhecer a divindade de Jesus. Hoje, as pessoas têm dificuldade de entender a humanidade de Cristo. Sabe por quê?
Porque muita gente está dizendo, mas Jesus passou porque ele era Deus. Eu não suporto passar por certos sofrimentos. Eu não suporto passar por certas aflições. Mas Deus, ele nos capacita, irmãos. Temos costume de dizer que Deus não nos dá aquilo que nós não podemos suportar. Mas na verdade, de fato, nós não suportamos. Sabe quem faz a gente suportar? É o Senhor Jesus. Agora, não há tentação alguma que o Senhor não venha prover escape. Ser tentado é normal. Mas a questão é não ceder à tentação. Aí já é outra questão. Mas aí, quando Jesus chega diante daquele cenário, a multidão que ia, porque a família de Lázaro era muito conhecida, eles trabalhavam, eles tinham riquezas, eles eram bem-sucedidos. E aí, quando chega diante do sepulcro, o Senhor diz, olha, tirem a pedra. Aí Marta, que foi outrora que estava tendo fé, dizendo que acreditava que Jesus era o Messias, ela agora está dizendo, mestre, mas já cheira mal, já tem 4 dias. Sabe o que acontece? É porque nós também temos essa atitude. Um dia a nossa fé está lá em cima, outro dia parece que nós oscilamos e já estamos com a fé lá embaixo. Aí Jesus olha para ela e diz assim, Marta, eu não te disse que se tu crês verás a glória de Deus? Precisamos crer para ver a glória de Deus, irmãos. Então Jesus olha e diz, tirem a pedra. Vamos lá, tirem a pedra. E aí diante daquele sepulcro, e sepulcro naquele tempo, eles pagavam um local que era posto todas as famílias naquele período. Se a família de Lázaro, ou entre os pais, se estivessem mortos, seriam enterrados naquele lugar. Os parentes próximos seriam enterrados naquele lugar. Então Jesus chama Lázaro pelo nome, dizendo, Lázaro, vem para fora. Porque se ele somente dissesse, vem para fora, todos os mortos que estavam ali iriam ressuscitar. Só que ainda não era chegada a hora, porque essa ressurreição irá acontecer de fato na ressurreição dos últimos dias. Mas Jesus chama o milagre pelo nome. Jesus chama Lázaro para o nome. Assim como Jesus nos chamou pelo nome, irmãos. E aí, quando chama Lázaro pelo nome, manda ele vir para fora, Lázaro ressuscita. E ele começa a andar. Jesus fala assim, tirem, desamarrem ele e deixem-lhe ir. Sabe o que é que eu entendo aqui? É que Jesus tem o poder de ressuscitar os mortos, mas ele também nos chama a ser participantes do seu evangelho, da sua obra. Como assim? Tirando, desatando os nós. Aqui faz parte de um discipulado, aqui faz parte de um cuidado, porque muita gente só quer ver o milagre acontecer, muita gente só quer ver o morto ressuscitar, muita gente quer ver pessoas vindo até a frente, crendo, confessando a Jesus como Senhor e Salvador, mas na hora de desatar o nó, que atribuir esse favor somente ao pastor e à pastora. Desatar o nó é uma obra dos discípulos. Desatar o nó é uma obra dos crentes verdadeiros, que está dizendo, morreu, ressuscitou, agora eu vou ajudar. Morreu, ressuscitou, agora eu vou desatar os nós, agora eu vou cuidar. Porque o evangelho não é somente, eu levantei a mão, criei, confessei, e dali, se não tiver um acompanhamento, se não tiver um discipulado, sai pelas portas ali, e depois se esquece, porque o inimigo, o ladrão da semente, ele rouba. Então quando você vê alguém entrar aqui, ou em qualquer lugar, não especificamente aqui, tá? Mas se você vê uma pessoa entrar, confessar a Jesus, tenha o cuidado com essa pessoa, abrace. Se é uma mulher que vem aqui na frente e aceitou a Jesus, as mulheres, abracem ela. Toma, não, chega mesmo, perto mesmo, pega o contato, entre em contato. Não espera só chegar o culto da mulher para mandar mensagem não, já vai mandando antes. Os homens, não espera chegar o culto da oração para mandar mensagem não, já manda mensagem antes, já abraça. Não, agora você vai andar comigo, porque crente anda com crente. Discípulo anda com discípulo. Você não vai sair do mundo, porque Jesus não veio para nos tirar do mundo, Ele veio para nos livrar do mal. Está entendendo o que eu estou falando? Então, quando a gente vê a pessoa crendo, confessando, temos que fazer já o contato e andar junto. Koinonia, comunhão. Um do lado do outro, abraça mesmo, pega mesmo na mão e vai.
Porque diante daquela obra ali, muitos creram em Jesus. Muitas pessoas passaram a crer em Jesus. Só que tem pessoas que vão crer e tem outras que vão endurecer o coração. Tem pessoas que vão ver milagre acontecer até com ela mesmo, com alguém da família dela mesmo, mas depois vai esquecer, sabe por quê? Porque assim como aqueles homens que eram leprosos que foram até Jesus, 10 leprosos foram até Jesus. E chegaram e tiveram fé para dizer: mestre, cura-nos da nossa enfermidade. E 10 homens ali, um deles era samaritano, os 9 judeus. E Jesus diz assim: ó, vai lá se apresentar ao sacerdote, porque naquele período eles tinham, pós-cura, pós-milagre, pós o que fosse que acontecesse, eles tinham que se apresentar ao sacerdote, para o sacerdote fazer o teste, para ver se de fato eles estavam curados, porque passavam por um período de purificação e tudo mais. Então aqueles homens estão a caminho, só que quando eles estão a caminho, eles estão curados. E aí o samaritano, ele volta para agradecer, enquanto os judeus estão indo. Aí quando aquele homem volta até Jesus, Jesus diz: não eram 10? Cadê os outros? Sabe por quê? Porque aquele homem entendeu a graça. Porque aquele homem entendeu que ele não merecia. Aquele homem entendeu que ele era leproso. Aquele homem entende que ele iria padecer, que ele iria morrer, porque a lepra matava. Então ele volta, se lança diante de Jesus, para agradecer a Jesus, porque Jesus fez aquilo com ele. Aquele homem não somente foi curado, mas Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Sabe por quê? Porque tem pessoas que vão até Jesus somente para ser curados. E tem pessoas que além de ser curadas serão salvas. Então quem é você e quem sou eu depois que o milagre acontece? Quem sou eu e quem é você depois que Jesus cura, que Jesus liberta? Será que vamos ter gratidão ao Senhor e permanecermos firmes? Ou simplesmente vamos esquecer daquele que nos chamou para perto? E é diante desse cenário, irmãos, que eu me apego, sabe por quê? Porque quando Jesus faz a ressurreição de Lázaro acontecer, tinham pessoas que estavam ali observando e correm para falar com os sacerdotes. E aumenta a fúria mais ainda dos sacerdotes, dos fariseus, e dizendo: olha, vamos perder a nossa posição. Daqui a pouco Roma vem e quer nos destruir as sinagogas, destruir o nosso templo, porque eles estavam mais preocupados com um templo formado por mão de homens, e não estavam se preocupando com as vidas que estavam padecendo pela falta de liderança, pela falta de comunhão, pela falta de palavra. É por isso que quando a palavra foi manifesta João Batista no deserto, enquanto era Caifás e o outro sumo sacerdote, já quebra isso aí. Porque como é que naquele período tinha 2 sumos sacerdotes e a palavra, em vez de ser manifesta no templo, estava sendo manifesta no deserto? É porque o Senhor está procurando corações quebrantados para se revelar. O Senhor está procurando pessoas que verdadeiramente estão dispostas. Não é sobre um templo formado por mão de homens, mas por corações, porque o Senhor quer fazer de mim e de você templos, moradas do Espírito Santo, habitação permanente. E aí, sendo Caifás sumo sacerdote, ele pega e diz assim: vocês parecem que não conseguem entender. Olha, um falso profeta agora sendo usado por Deus. Para você entender que tem muitos falsos profetas que Deus está usando, mas não por aprovação dele, mas por misericórdia do povo. E ele está dizendo: é necessário que um homem padeça pela nação, para que aqueles que estão longe venham se aproximar, venham chegar para perto, venham pertencer. Sabe por quê? Porque ele já estava sendo usado por Deus para dizer que Jesus iria morrer, iria ter essa junção de pessoas em Jesus, uma cabeça, um corpo, e nós membros todos juntos. Jesus traz a revelação poderosa aqui, irmãos. E muitas das vezes nós estamos querendo ver o milagre acontecer, mas eu quero te dizer que nós já somos o milagre que o Senhor já chamou para fora. Nós já somos o milagre que, sabe por quê? Porque nós, enquanto estávamos em pecados, mortos, já estávamos cheirando mal, já estávamos fedendo.
E Jesus olhou para mim e para você e disse: vem para fora, seja liberto, seja transformado. Essa é a transformação que Jesus faz na minha e na sua vida. Talvez você entrou aqui e ainda não aceitou, não confessou a Jesus como Senhor e Salvador, e saiba que você está passando por uma questão de mornidão espiritual, de estar em um período até mesmo de morto espiritual, mas Jesus veio aqui para te chamar para fora, Jesus veio para te libertar desse cativeiro. Dentro desse cenário, glória a Deus, eu me vi pregando a palavra de Deus. Eu trabalho em hospital e eu vejo muitas pessoas padecendo, sofrendo ali dificuldades. E eu sei que o Senhor não me colocou ali à toa. Eu sei que tem uma missão a pregar o Evangelho, porque eu falo para elas: se Deus curar, Ele é Deus. Mas se você padecer, Ele continua sendo Deus. A questão é que Jesus está mais preocupado com a sua salvação. E não somente isso, de pregar no hospital, de pregar onde for, eu também prego dentro da minha casa, dentro da minha família. E o mês passado, sofri uma grande perca, que meu pai faleceu. E diante disso, eu estava ali ensinando ele a palavra e fiz um vídeo. Porque há quem faça vídeos para se aparecer, problema de cada um. Mas eu faço vídeos porque, além de edificar outras pessoas, eu impulsiono elas também a fazerem. E aí, diante dali, eu ensinando a meu pai, eu estava falando a ele justamente sobre crer em Jesus, sobre obedecer a palavra de Deus. E falei para ele, tanto de Lázaro quanto dos leprosos. E meu pai falou assim: rapaz, eu com essa idade agora estou querendo conhecer mais de Jesus. E eu falei: meu pai, o importante não é como começa, o importante é como termina. Eu não sabia que ele ia falecer, porque ele deu entrada no hospital com a questão do pé, que tinha amputado o dedo, e depois voltou para casa, o pé infeccionou, e ele precisou voltar. E quando eu estava ali ministrando para ele, falando de crer, falando de fé, e eu disse a ele: meu pai, se Deus quiser te curar, Ele vai te curar. Mas se for para padecer, o importante é que o Senhor creia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí, eu falei, e morrer não é sobre idade, porque tem muitos jovens que estão padecendo. E não é somente porque está se envolvendo com a criminalidade, não. Tem muitos jovens que estão morrendo por infarto. Tem muitos jovens que estão morrendo, mulheres que estão morrendo, e nós mesmos colocamos a cabeça no nosso travesseiro e não sabemos se vamos acordar. Toda vez que nós abrimos o olho é um livramento da parte de Deus. E eu fui falando isso para ele, e ele querendo mais conhecer da palavra, e ele me dizendo: qual dia você vem aqui? E eu fui no outro dia, fiz exercício para ele e tal, e ele foi se internar, fez o processo todo, fez o processo de raspagem que ele precisava fazer, e foi um sucesso para a glória de Deus. E aí quando eu estava lá, que eu fui dormir com ele, tinha um outro homem que estava, e o homem falou assim para mim: você está preparado para sofrer pelo Evangelho? Eu disse: eu já sofro pelo Evangelho. Eu estou preparado para passar por isso. O que quer que seja, até porque eu já vivo um milagre dentro da minha casa. A minha filha, que outrora foi diagnosticada com infecção generalizada, e o médico teve que dizer que foi um milagre para a glória de Deus. Ele teve que reconhecer, porque fizeram o exame do cérebro, fizeram o exame da coluna, e a bactéria não chegou até lá, porque se tivesse chegado ela não iria resistir. Dias depois, uma criança com aspecto saudável pegou essa bactéria e acabou falecendo. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas Deus, Ele tem as suas maneiras de trabalhar. E aí aquele homem me fez essa pergunta, eu estava ensinando a ele ali a palavra que estava do lado, ele me perguntou algumas coisas, eu fui esclarecendo, e meu pai ouvindo, e meu pai disse assim: conta para ele o testemunho de seu irmão, que era do candomblé e tal, meu irmão que eu contei aqui outrora, que veio até aqui no último culto que ele esteve aqui. E eu comecei a contar, falando e tal, e aí de repente no outro dia eu vou para casa, meu pai, a saturação dele baixa, ele começa a vomitar, e ele vai para UTI, é entubado, a família fica toda desesperada. Eu começo a ministrar essa passagem para eles, dizendo que Deus, Ele tinha o poder para curar, mas se Deus quisesse levar,
a gente precisa entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o que mais importante era que meu pai estava indo para a glória. Meu pai faleceu, irmãos. E no enterro eu estava ministrando essa palavra. Porque a palavra de Deus, ela ministra no nosso coração e a gente não compreende. Porque eu estava falando para meu pai enquanto ele não havia falecido. Eu estava falando sobre crer. Mas eu entendo que se Deus quisesse levar, o nome dele seria glorificado, independente das condições, independente da situação. E diante daquele cenário, eu venho a dizer a vocês que Deus, ele tem o poder para salvar. Deus, ele tem o poder para restaurar. Deus, ele tem o poder para transformar vidas, libertar cativos. Mas precisamos entender que há um plano superior, um plano da ressurreição, um plano da vida eterna. Esse é o plano de Jesus. Eu estava meditando em casa hoje, parando e eu falando com Deus, que o meu emocional não falasse mais alto do que a palavra de Deus, sabe? Porque eu assisto vídeo, eu vejo, tal, me toca, mexe por dentro, mas eu entendo que Ele está no melhor lugar. Ele ouviu, venha bendito de meu Pai e receba a herança. E nós que estamos vivos, nos apeguemos cada dia mais ao Senhor. E nós que estamos vivos, pregamos a palavra de Deus. Não somente dentro de casa, não somente no templo, mas também fora, nas ruas, aonde for, pregamos a palavra de Deus, irmãos. Porque esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado. Tem muitas pessoas que estão padecendo, e o que nós estamos fazendo pelo Evangelho. Tem muitas pessoas que estão entrando e estão saindo da mesma forma. E a gente olha e diz assim, mas a palavra de Deus está sendo ministrada. Só que Jesus não somente pregava a palavra, mas agia de íntima compaixão. Houve um leproso que disse, Senhor, se tu queres, pode me limpar. Ele disse, quero, seja limpo. Mas Jesus se lançou, pegou aquele homem pela mão e levantou. Jesus tinha contato íntimo com aquelas pessoas que estavam padecendo. Não somente liberar a palavra, porque se fosse assim, ele liberava a palavra onde ele estava e Lázaro ia ressuscitar. O nome dele seria glorificado da mesma forma. Mas Jesus, ele chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Todos nós vamos perder alguém. Todos nós vamos padecer alguma enfermidade. Todos nós vamos passar por dificuldade, mas a questão é, será que nós vamos permanecer firmes ao Senhor? E quando você perder alguém, você vai questionar ou você vai adorar? Tem muitas pessoas que botam muitas desculpas. E eu volto a dizer, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu preciso pregar aquilo que eu vivo. E não somente se eu não vivesse, mas eu preciso pregar o que está escrito. Paulo, que escreve aos Filipenses, enquanto ele estava preso, ele diz que as dores, as lutas, as aflições dele estavam gerando vida em outras pessoas. E Deus permite que nós passemos por essas dificuldades para que o nome dele seja glorificado, para que outras pessoas venham ser alimentadas através da nossa vida, através do nosso testemunho. É a pregação do Evangelho, é a pregação de Cristo. Aí tem pessoas que dizem assim, até alguns dos meus irmãos questionaram, dizendo, mas meu pai era uma pessoa boa, ele não precisava sofrer, ele não podia sofrer. Só que eu falei para elas, Jesus sim é uma boa pessoa, e ele passou pelo processo do sofrimento por amor a mim e a você. O que tem de bom em nós é Cristo, irmãos. O que tem de bom em nós é Jesus. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus não adianta. Sem Jesus vamos continuar fedendo, cheirando mal, no sepulcro. E é por isso que precisamos carregar Jesus dentro das nossas vidas. É por isso que nós precisamos caminhar com Jesus. É por isso que nós precisamos pregar. E esse vídeo é o que eu fiz com meu pai, que eu postei após a sua morte. Gerou edificação em muitas vidas, porque eu tive várias pessoas que me mandaram mensagem, dizendo, Adriano, rapaz, eu preciso falar mais de Jesus para minha família, eu preciso falar, mas eu preciso estar perto. Então tudo isso, como eu disse, Jesus não desperdiça nada.
Tudo tem uma forma de glorificar o Senhor. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. O evangelista outrora perdeu seu pai também. E no domingo seguinte ele estava pregando a palavra de Deus aqui. E estava sendo uma testemunha viva do poder de Deus. E pessoas estavam sendo edificadas. Eu já vi pessoas enterrarem seus entes queridos e pregar, e falar, e permanecer fiéis, e estar ali na obra. Mas eu também já vi muitas pessoas perderem entes queridos e abandonar Jesus. Falar, Senhor, eu sirvo ao Senhor há tanto tempo. Eu já vi pessoas, quando eu evangelizo na rua, pessoas dizendo: mas eu não vou mais à igreja porque minha esposa estava o tempo todo servindo e morreu, e Jesus não curou, e Jesus isso, Jesus aquilo, querendo atribuir. Não se apega ao plano superior, que nós estamos aqui de passagem. A maior revelação, o ápice da mensagem não é Lázaro vir para fora. O ápice dessa mensagem é eu e você crer que Jesus é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que morra, viverá. Essa é a maior revelação do poder de Deus. É nós ouvirmos naquele grande dia: venham benditos de meu Pai, recebam a herança. O pastor pregou aqui sobre a esperança. E essa é a bendita esperança que nós nos apegamos, irmãos. É que Jesus voltará. Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Ele vai voltar para levar aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A morte de Jesus não foi em vão. A morte de Jesus foi para que eu e você pudéssemos ter vida. Porque se Jesus morre e não ressuscita, seria vã a nossa pregação. Mas Ele morreu e ressuscitou. Eu quero te dizer que milagre tem prazo de validade. Sabe por quê? Porque Lázaro ressuscitou, mas tem um sepulcro lá dizendo que ele está morto. Tem pessoas que experimentaram de curas, experimentaram de milagres, mas voltaram a morrer. Mas Jesus morreu e ressuscitou, e no sepulcro dele está lá. Ele não está mais aqui, ele vive e ele reina. Jesus, ele vive e reina para todo sempre. Jesus falou: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se esses milagres acontecessem em Tiro e Sidom, haveria muito arrependimento. Tem pessoas que estão indo para a casa de Deus, para a casa de oração, atrás de milagre, mas não estão se apegando ao dono do milagre, não estão se arrependendo verdadeiramente. Quanto mais milagre acontece, mais arrependimento o Senhor espera de mim e de você. Queremos só Jesus que cura, queremos só Jesus que liberta, mas não queremos o Senhor. Sabe por quê? O Senhor não é somente Salvador, Ele é Senhor porque nós precisamos renunciar à nossa vontade, nós precisamos entregar a nossa vida a Ele por completo. Jesus não é cardiologista para querer só seu coração, não. Ele quer você por completo. Isso envolve tudo: jeito de agir, jeito de falar, jeito de se comportar. Temos que passar pela porta estreita, e a porta estreita não permite passar bagagem. A Bíblia fala da apostasia, esfriamento da fé, que o amor de muitos se esfriará. Está pensando que é o amor do mundo? É o amor da igreja, é o amor dos cristãos que estão se esfriando, porque o mundo já pertence ao maligno. Se nós não vigiarmos, vai se esfriando. Se nós não vigiarmos, a mornidão acontece. E a mornidão não é aquele que é frio e está se tornando quente, é aquele que é quente e está se tornando frio. E o Senhor vai vomitar. Então nós precisamos acordar. Desperta tu que dormes, desperta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Muitas pessoas só é crente, só permanecem fiel ao Senhor enquanto não chega São João, enquanto não chega a virada do ano. Quando chega, abandona Jesus. Você pode enganar a mim, ao pastor, mas não engana a Cristo não. Ele tem olhos como chama de fogo. E se você fez, se arrependa, porque aquele que se arrepende deixa alcançar misericórdia. Eu não estou aqui para ficar apontando o erro de ninguém, sabe por quê? Eu sou o maior pecador que eu conheço. Eu me olho no espelho e digo: eu tenho que vencer esse gigante. Sabe quem é o gigante? Não é Golias não, sou eu mesmo. Então eu preciso renunciar às práticas.
Eu preciso renunciar às vontades. E não existe essa questão, porque fulano era homossexual, a luta dele é maior. Porque fulano era traficante, a luta dele é maior. Porque eu preciso ter testemunho para contar. Seu testemunho é permanecer firme com Jesus. Porque eu servi outros deuses. Não, meu irmão. Sabe por quê? Porque a gente fica ranqueando qual é o pecado maior, qual é o pecado menor. Todo mundo tem suas lutas. Todo mundo. Se a pessoa vivia na prática da homossexualidade, ele vai continuar tendo desejos, mas sabe o que ele faz? Ele vai continuar lutando contra o pecado dele, renunciando. Porque se ele ficar na piscina, andando, dando volta na piscina, ele cai, ele escorrega. Se ele ficar perto, eu já vi pessoas que eu conheci e tal, dizer, não, pode passar a cerveja aqui e tal, que não vai acontecer nada não. Tá bom, no outro dia, não demorou 2 meses, estava lá de novo bebendo. Se você ficar andando na roda dos escarnecedores, se você ficar nas práticas mundanas, você cai de novo. Deus, ele tem poder para levantar, mas a questão é que existe um prazo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Tem pessoas que estão esperando, e a incredulidade vai aumentando, e a fé vai se esfriando. Só que aquele que permanece em Cristo herdará a salvação. Nós precisamos, irmãos, nos apegar à palavra de Deus. Nós precisamos ficar firmes com o Senhor, porque a palavra de Deus é que traz a vida eterna. É a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que nos liberta. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé.